Escola Municipal Floriano Peixoto. Olá, meus amores, boa tarde para vocês. Hoje é sexta-feira, isso mesmo, o último dia de aula da semana, isso mesmo. Hoje é dia 9 de julho de 2021, certo? E para começar esse dia, vamos para a nossa leitura de leite. Força do exemplo. Ilustrações de Roberta Castro. Um dia, Sr. Carlos levou seus 2 filhos ao circo. Diego tinha 6 anos e Pedro, 9 anos. Eles estavam muito felizes por irem ao circo em companhia do pai, a quem tanto admiravam. Chegando ao circo, o Sr. Carlos dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos e viu uma placa com os seguintes dizeres: crianças até 5 anos pagam meia entrada. Quando chegou a vez do Sr. Carlos, ele pediu 3 entradas inteiras. O bilheteiro, muito surpreso, perguntou ao Sr. Carlos: quantos anos tem o menor? O Sr. Carlos disse-lhe que Diego tinha 6 anos. O bilheteiro caiu na gargalhada e disse: o senhor poderia ter comprado meia entrada. Eu jamais saberia que ele tem 6 anos. O Sr. Carlos, muito sério, respondeu ao bilheteiro: o senhor não saberia, mas ele saberia. Já dentro do circo, as crianças estavam muito contentes e se divertindo muito. E Diego, além de feliz, estava muito orgulhoso, pois naquela tarde pôde presenciar uma importante lição ensinada na prática pelo seu pai. E a admiração dele pelo pai ficou ainda maior, pois aprendeu que, mesmo podendo levar uma pequena vantagem, seu pai deu um verdadeiro exemplo de como devemos fazer as coisas certas. Da mesma forma que não gostamos de ser enganados, não devemos enganar a ninguém. Da mesma forma que não queremos perder, não devemos ter atitudes que façam com que os outros percam. Diego e Pedro aprenderam para toda a vida que, mais do que conselhos ou ensinamentos, o que vale mesmo é o exemplo praticado no dia a dia. Bom, meus amores, agora vamos... Espero que vocês tenham gostado, né, isso da leitura de leite de hoje. Vamos para as nossas atividades, ok? As nossas atividades de hoje serão de português e de educação física, isso mesmo. Vamos começar hoje por educação física, tá certo? Vamos falar sobre ginástica rítmica. Então, vamos conhecer um pouquinho desse esporte? O tema da aula de hoje é a ginástica rítmica. A ginástica rítmica, também conhecido como GR, é um tipo de ginástica competitiva que une movimentos corporais com elementos do balé e da dança teatral, harmonizados com uma música. Esta é uma modalidade que na maioria dos países é exclusivo para as mulheres. E esse é um esporte bastante plástico e se destaca pela elegância e beleza dos movimentos. A ginástica rítmica começou a ser praticada desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas ainda sem regras e nome. Muitas escolas de ginástica começaram a inovar os movimentos da ginástica artística e misturá-los com música. E em 1946, na Rússia, surge o termo rítmica, devido justamente à utilização da música e da dança durante a execução de movimentos. Em 1961, acontece na Europa o primeiro campeonato internacional da modalidade. No ano seguinte, a Federação Internacional de Ginástica reconheceu a ginástica rítmica como um esporte. A partir de 1963, começaram a ser realizados os primeiros campeonatos mundiais
promovidos pela federação. Em 1984, a ginástica rítmica foi inserida nos Jogos Olímpicos com a modalidade individual. Assim, a primeira medalha de ouro olímpica do esporte ficou com a canadense Laurie Fanning. Nas Olimpíadas de Atlanta 1996, a competição por conjunto foi introduzida. A equipe da Espanha se sagrou campeã da competição. Na ginástica rítmica, as ginastas se apresentam em um tablado com 13 metros cada lado e utilizam os seguintes aparelhos: fita, corda, arco, bola e massa. Bom, meus amores, agora vamos para as nossas atividades. A atividade de educação física, ela é na folha e tia vai deixar aqui do ladinho para vocês, ok? Nessa primeira folhinha, vocês não vão responder nada, vocês vão conhecer esse esporte um pouquinho mais, certo? Quais instrumentos utiliza, quais movimentos são feitos. Então é importante sim que vocês façam essa leitura desse conteúdo, certo? Para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre ele. E quando a gente vê ele na televisão, a gente não sabe muitas coisas sobre ele. E vocês têm a oportunidade de conhecer através da leitura aí, ok? Vamos agora para a segunda folhinha, certo? Que tia vai deixar aqui para vocês. Vejam só. Temos mais um texto aí falando e os instrumentos utilizados nesse esporte. Vejam só. E vocês vão escrever o nome de cada aparelho utilizado que a figura indica, certo? Embaixo de cada figura aí vocês vão colocar o aparelho utilizado, certinho? É bem simples a atividade de educação física de hoje, bem facinho, ok? Mas qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Bom, meus amores, agora vamos para a nossa atividade de português, certo? Será na página 90, tia vai deixar aqui para vocês, tá certo? Temos aí, leia o relato de um gato no trecho a seguir. Aí vocês vão ler esse relato desse gato, certo? Aí a letra A diz assim: conte para os seus colegas em que pessoa é feito esse relato. Vocês vão dizer se é ele, tu, nós, qual é o relato, em qual pronome ele está sendo relatado. B. Circule no trecho os verbos que comprovam sua resposta. Aí você vai escrever na letra B qual foi o pronome utilizado. Não vai circular no livro, certo? Quinta questão. Agora reescreva o trecho como se dois gatos estivessem fazendo esse relato. Lembre-se de substituir o pronome eu por nós. Vocês vão reescrever esse texto aí em cima do relato do gato, modificando a palavra eu, o pronome eu, por nós, o pronome nós, certo? Vocês vão reescrever esse textinho aí todinho, fazendo essas modificações. Certinho, meus amores? Caprichem aí, se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, ok? E hoje é o nosso último dia de aula, não é isso? Entraremos de férias, que tia não disse férias, né? É um recesso escolar. A gente vai ter uma pausa e quando a gente for voltar às aulas, tia avisa aqui pra vocês, certinho? Um beijo pra vocês, continuem se cuidando, tá certo? E Deus abençoe a cada um de vocês.